programa Web Motors TV de hoje tem o novo Kia Stonic, o SUV compacto híbrido da marca. O desempenho é interessante e o consumo também é melhor que esse carro teria se ele não tivesse essa bateria maior e esse motor elétrico. Calibragem econômica de pneus, já ouviu falar? Nossos clientes adoram isso. A gente tem uma área eficiente, um custo baixo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Web Motors TV. E a gente já te recebe com esse super lançamento, o SUV compacto da Kia, o Stonic. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, o companheiro do dia hoje é o Kia Stonic, o carro híbrido mais barato do Brasil e também o primeiro SUV compacto híbrido do segmento aqui no mercado brasileiro. Ele custa R$ 146.990 e hoje eu vou te contar as vantagens de ter um carro eletrificado no país e o quanto ele faz de consumo. Vem comigo. Bom, agora vocês já sabem, aquele visual 360 do carro que vocês gostam, começando pela dianteira, que vocês vão reparar que tem um quê de Sportage, né? Que é o SUV médio da Kia, um SUV maior que esse carro, lembrando que esse carro não é tão SUV assim. Nas dimensões, você vai ver aí na tela os dados, tanto de comprimento quanto de largura, altura e entre eixos, você vai ver que ele está mais para um hatch bombado, um hatch parrudo, como era o CrossFox, do que para um SUV compacto. Agora, pelo porte, pelo desenho, pelo fato dele ser bem parrudo e pelo preço, ele acaba se classificando também como um crossover, como um SUV compacto. E a gente fala aqui da frente do design, começando pelos faróis, que lembram bastante o do Sportage. Ele tem essa grade que é bem tradicional da Kia e ele tem detalhes em vermelhos, tanto aqui na frente como o teto, que você vai reparar que é pintado de outra cor, além desse detalhe aqui na parte de baixo, onde ficariam os faróis de neblina, normalmente, que não tem nada, enquanto eles ficam aqui. E a grade ali do para-choque também, que é pintada de preto. O caimento do teto aqui, como eu falei, esse carro é mais um crossover, né, um hatch aventureiro do que um SUV, mas tem um design bacana aqui na lateral também. E aí a gente chega aqui na traseira e vocês vão notar que ele tem um design que também lembra o do Sportage, só que em proporções menores, é um pouco mais enxuto, as lanternas são pequenas comparadas ao tamanho do carro proposto, ele tem um para-choque bem grande aqui embaixo, com entradas falsas aqui embaixo, o novo logo da Kia e a asa aqui da parte de cima, o aerofólio pintado de vermelho, assim como o resto do teto. Bom, agora a gente está aqui do lado de dentro e eu gostei bastante do nível de acabamento do interior do Stonic, começando por esse volante que tem um raio um pouquinho menor do que a gente está acostumado, uma base levemente achatada e um revestimento de couro. Vocês vão ver que os bancos são de couro só nas partes laterais, né, nas abas, no meio ele tem um tecido que também é diferenciado e o carro é bem completinho, ele tem um pacote de equipamentos bem digno para o preço que ele custa. Começando aqui atrás, por exemplo, o quadro de instrumentos, ele tem só um displayzinho digital ali no meio, os mostradores principais são analógicos, isso talvez já mostre a idade do projeto, ele não é um carro tão moderno em termos de equipamentos, assim como outros modelos dessa categoria e dessa faixa de preço. A tela aqui em cima é flutuante, de 8 polegadas, também não é tão grande, já existem telas de 10, 12, 14 polegadas, enquanto ele tem aqui uma de 8, que é colorida, mas vocês vão notar que ela tem um processador, né, um sistema um pouco mais antigo, um pouco mais 2017, 2018, ela não é tão moderna assim, não é tão de retina como um tablet, por exemplo. Você tem os botões aqui embaixo para controlar a maioria das funções, e isso eu acho muito interessante porque tem gente que não gosta só da tela, que prefere o botão. Aqui embaixo você tem os comandos do ar-condicionado, que também tem um displayzinho digital. Aqui mais para baixo, uma entrada USB para você carregar o celular, um suporte para você colocar o celular, tanto aqui como aqui no porta-objetos, e a alavanca de câmbio com um sensor de estacionamento que você pode ligar e desligar e um seletor de modo de condução que tem 3, o Eco, o Sport e o normal. Senti falta de um freio de estacionamento por botão, aqui é por alavanca, e também de um carregador de celular sem fio. O volante também é multifuncional e aqui do lado esquerdo você controla as funções do celular, do volume, da conexão que você tiver pareada aqui na multimídia. E aqui do lado direito você tem os controles do piloto automático, mas ele não oferece sistemas semi-autônomos de condução que vários carros dessa categoria já conseguem oferecer.
E a gente tem que falar de espaço traseiro, como eu sempre falo aqui, porque é um carro familiar, um carro de praticamente 150 mil. Então a gente precisa dizer se ele recebe bem adultos ou crianças aqui atrás. E a resposta é que sim, 2 adultos cabem tranquilamente. Esse banco aqui está ajustado para mim. Vocês já sabem, eu tenho 1,80, faltam mais ou menos 3, 4 dedos para o meu joelho e ele tem uma boa área aqui para a cabeça. Então 2 adultos cabem aqui tranquilamente. Lembrando que quem senta aqui atrás ainda tem o privilégio de ter aqui uma entrada USB do tipo convencional para carregar um tablet ou um celular. Não tem saída de ar. O ar-condicionado é pelo carro todo, uma zona só de resfriamento. E também não tem descansa-braço central. E esse espaço interessante para um carro desse porte, dessa proposta, dessa categoria, faz com que o porta-malas não seja tão grande assim. São 325 litros, um volume ali que é parecido com o do Renegade, que todo mundo sabe que é um dos porta-malas com o menor volume da categoria. A gente vai pegar um pouco de estrada, rodamos bastante pela cidade para falar para vocês um pouco sobre as impressões que eu tive ao rodar. A primeira sensação que eu tenho é que ele demonstra ter um bom fôlego, até porque embaixo do capô ele tem um motor turbo e é um turbo combinado a um sistema híbrido de bateria maior de 48 volts. Esse carro é equipado com o mesmo motor 1.0 turbo da linha do HB20 e que agora também está no Creta, aquela família Kappa de motores coreanos, que nesse modelo rende 120 cavalos e 20,4 kg de torque. É exatamente o mesmo torque do Volkswagen Nivus, que também é 1.0 turbo. E aqui, esse conjunto é comandado por uma caixa de câmbio automatizada de dupla embreagem em 7 marchas, um conjunto que tem até uma proposta relativamente esportiva para a proposta do carro, que é de ser um carro híbrido. O carro tem respostas muito interessantes pelo formato de construção da carroceria, do desenho do carro. As rodas ficam meio que espalhadas para fora, como num hatch. Isso faz o carro ter bastante estabilidade. Vocês viram as rodas lá no começo da apresentação visual, quando a gente deu um giro pelo design, vocês viram que elas são grandonas, então o carro tem bastante estabilidade. É um carro muito gostoso de dirigir, de pegar uma curva de um jeito um pouco mais forte. Obviamente, ele tem uma tendência a sair de frente, porque tem tração dianteira, mas isso também é absolutamente natural. E aí você deve estar se perguntando, mas eu quero um carro híbrido por conta do consumo. E agora você vai ver os números aí na tela. Mais ou menos 13,5 km por litro de média, né? Ele tem um número um pouquinho melhor na estrada. Vocês estão vendo aí que na cidade ele faz 13,2 km por litro e na estrada ele faz 13,6. Não são números tão surpreendentes para um carro híbrido como a gente está acostumado a ver. Vocês viram um tempo atrás que a Jeep lançou um Compass que consegue fazer uma média de 25 km por litro, mas vale lembrar que o Compass tem 2 motores elétricos e um só para o eixo traseiro. É diferente desse conjunto aqui, que é muito mais parecido com o do Corolla, que não é plug-in, ele é um híbrido convencional, então você recupera a força da bateria, a energia da bateria com energias que o carro proporciona, por exemplo, uma desaceleração ou uma frenagem, é o momento que ele usa para recuperar a energia da bateria. Então o desempenho é interessante e o consumo também é melhor que esse carro teria se ele não tivesse essa bateria maior, esse motor elétrico. Lembrando que o Stonic roda só a gasolina. Mas tem outra vantagem, se você tem um Stonic na cidade de São Paulo, você não pega rodízio. Segunda-feira, hoje é quarta, a gente está gravando, na segunda-feira eu fui jantar e não peguei rodízio e era a placa final 1 desse carro. Então você ter essa possibilidade de poder sair sem se preocupar com rodízio é uma grande vantagem. E outra coisa, ele tem bastante desconto no IPVA. Bom, é isso, meus amigos, vocês viram aqui que a gente tem um carro com porte de SUV, com preço de SUV, um tamanho um pouco menor, mas que consegue ser bastante econômico na cidade, na estrada, anda bem, é muito confortável e também muito bem equipado, além de seguro. Então, se você tem aí os seus 150 mil e precisa investir em um carro dessa categoria, tá de olho no modelo econômico, tá aqui uma boa opção. Valeu mais uma vez, obrigado pela sua presença e até mais. Você sabe que pode economizar combustível só calibrando o pneu? É já, depois do intervalo. Tecnologia, inclusive, vindo das pistas. É a calibragem econômica.
Tá rolando o Liquida Auto Shopping Web Motors. Aproveite milhares de carros com parcelas que cabem no seu bolso. É pra liquidar tudo. Mas acelera que é por tempo limitado. Acesse webmotors.com.br ou baixe o app. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo.